O islamismo, religião fundada por Maomé no século VII depois de Cristo, possui algumas características muito marcantes. Uma delas é a crença dos muçulmanos de que ao longo da vida, pelo menos uma vez, cada muçulmano precisa viajar até a cidade de Meca. Por que Meca é uma cidade importante? Bom, Meca é importante para os muçulmanos porque foi lá que nasceu o profeta Maomé. E é preciso lembrar também que no contexto da expansão do islamismo, Maomé conquistou a cidade de Meca e transformou a Caaba, que era um templo que já existia na cidade, em um templo sagrado para a religião do islamismo. Portanto, aquela cidade é um ponto de peregrinação para os muçulmanos. Uma outra característica que nós também podemos mencionar a respeito do islamismo é a questão em torno do Alcorão. O Alcorão é o livro sagrado para os muçulmanos e eles acreditam que esse livro foi oferecido por Deus a Maomé. Mas além do Alcorão, os muçulmanos também levam em conta tanto a Torá dos judeus, os Salmos de Davi e também a mensagem de Jesus Cristo no Novo Testamento. Então vejam que o islamismo não é uma religião completamente diferente do cristianismo ou mesmo do judaísmo. Na verdade, existe um ponto em comum entre essas religiões, que é a ideia de que existe somente um único Deus. Os muçulmanos vivenciam a sua religião no dia a dia, seja ajudando os mais pobres ou rezando. O muçulmano em geral reza 5 vezes ao dia e existe uma curiosidade aqui. No momento da oração, onde quer que o muçulmano esteja, em qualquer parte do mundo, ele sempre se volta em direção à cidade de Meca, como vocês estão vendo nessa fotografia que está aparecendo na tela. Outra prática comum dentro do islamismo é a prática do jejum, que é feita durante o mês do Ramadã. O Ramadã, na verdade, é o 9º mês do calendário islâmico, que é diferente do nosso calendário. Bom, você deve estar olhando a imagem na tela e se perguntando: professor, você disse que o jejum é uma prática comum dentro do islamismo, mas na tela o pessoal está se alimentando. Vejam bem, durante o Ramadã, que é esse mês, o 9º mês aí do calendário islâmico, os muçulmanos praticam o jejum sim durante o dia. Na verdade, eles comem antes do sol nascer e só voltam a se alimentar depois que o sol se põe. Nesse intervalo de tempo, eles praticam o jejum. Claro, existem exceções a essa regra, vamos dizer assim. Pessoas doentes, por exemplo, são dispensadas de praticar o jejum durante o Ramadã. Então vejam que não é uma regra extremamente rigorosa, já que existe aí a possibilidade de você não praticar, dependendo da situação que você estiver. Já quanto à imagem do profeta Maomé, os muçulmanos têm uma particularidade. Ao contrário dos cristãos, que em geral apreciam imagens de santos ou mesmo imagens de Jesus Cristo, os muçulmanos não gostam e não aceitam retratos ou representações da figura do profeta Maomé. Para eles, desenhar o profeta, mostrar o seu rosto, fazer um desenho do seu rosto, é algo errado. Essa gravura que vocês estão vendo na tela, por exemplo, é uma gravura do século XVI que mostra o profeta Maomé. Porém, observem o detalhe, o rosto dele não foi desenhado, não aparece. Existe um véu cobrindo o rosto do profeta, porque os muçulmanos acreditam que é errado você retratar a figura do profeta Maomé. E isso acabou levando a uma situação curiosa no campo do cinema, porque, a gente pode se perguntar, já que os muçulmanos não aceitam representações da figura do profeta, como que poderia ser então um filme a respeito da vida de Maomé? O cineasta Mustafa Akkad, na década de 70, acabou encarando o desafio de tentar fazer um filme sobre a vida do profeta. Mas, para não ofender os muçulmanos, nesse filme, que se chama A Mensagem, nenhum ator representou o profeta Maomé na história.
Como que então eles fizeram para contar a vida do Maomé no filme? Bom, quando a gente assiste, né, ao filme A Mensagem, todas as vezes em que o profeta Maomé deveria aparecer na história, uma música é tocada na trilha sonora. Outra coisa que o diretor resolveu fazer foi usar os movimentos de câmera. Então, no filme, o profeta nunca aparece, mas às vezes a câmera filma os demais personagens como se fosse o profeta olhando para eles. O espectador, quando assiste ao filme, em alguns momentos, vê as imagens na tela como se o espectador estivesse no lugar do profeta, por conta da posição da câmera. Então, por meio dessas estratégias, o cineasta Mustafa Akkad conseguiu fazer um filme contando a história do profeta, mas sem usar nenhum ator para representar o profeta, já que os muçulmanos não aceitariam isso muito bem. Então vejam que, com criatividade, esse cineasta conseguiu fazer um filme sobre a vida de Maomé. No que diz respeito ao campo da arte, a cultura islâmica tem elementos muito interessantes no campo da decoração e no campo da arquitetura. No caso da decoração, chamam a atenção os mosaicos, né, que são formados aí por figuras geométricas e são usados na decoração de diversos espaços aí nos países habitados por muçulmanos. Além desses mosaicos, né, que usam figuras geométricas, também merecem atenção as mesquitas. As mesquitas são templos dedicados ao islamismo e elas têm essas características muito marcantes, né? Como, por exemplo, a presença de arcos, a presença de mosaicos nas paredes, essa cúpula no topo, né? Que também é um elemento muito comum em várias mesquitas em diversas partes do mundo. Um último aspecto da cultura islâmica que eu gostaria de comentar é o uso da burca. Com certeza vocês já viram imagens de mulheres muçulmanas usando esse tipo de roupa. A burca, pessoal, não foi inventada pelo islamismo, não. Ela é mais antiga do que a própria religião islâmica. Mas o Maomé defendia o uso da burca por parte das mulheres. O argumento é que as mulheres deveriam ficar protegidas dos olhares dos homens. E existe muita discussão sobre o uso da burca. Por quê? Por um lado, algumas pessoas dizem que a burca é um símbolo da identidade muçulmana, da identidade cultural muçulmana. Por outro lado, outras pessoas vão dizer que a burca, na verdade, representa uma opressão dos homens muçulmanos sobre as mulheres muçulmanas. Se você achou que esse vídeo foi útil para conhecer algumas características do islamismo, deixa o seu like, aproveita, se inscreve também no canal e compartilhe o vídeo nas suas redes sociais. Vou ficando por aqui, abraço!